Boa noite a todos e a todas. Chegamos no nosso segundo dia, nossa quarta mesa. Obrigada pela presença de todos que vem acompanhando o evento desde ontem. Tá esquentando cada vez mais. Acho que essa última mesa mostrou, né, um debate rico, gostoso. E tenho certeza que essa daqui também vai por esse caminho. Nessa quarta mesa, né, nessa quarta sessão, nós invertemos a ordem das falas, porque a primeira fala, o Alex Brandão está com problema de internet, então nós vamos começar com a fala do Igor Araújo Porto, da Federal do Rio Grande do Sul, a litânia audiovisual e a defesa do som direto no cinema brasileiro dos anos 1960, dos anos 60. A segunda fala vai ser do Marcelo Carvalho, da UTP, desafios e potencialidades da pesquisadora, no âmbito da teoria de cineastas. E, se tudo der certo, a gente vai ter a fala do Alex Brandão Ribeiro, da UFSC, né? Polanco Manon Vieira, visto pela teoria de Vertov. Tá? Então, com a palavra, querido Igor Araújo. Muito obrigado, André. Eu vou tentar aqui fazer um teste aqui para... Eu acho que eu não posso compartilhar a tela. Será que alguém podia liberar para mim? Vou liberar. Só um minuto. Estão me ouvindo legal? Foi? Pronto. Aí, beleza. Tá, beleza. Estou vendo aqui vocês. Então, primeiro eu queria começar agradecendo aí a organização, né? Esse era para ser um seminário presencial, né? Mas que bom que a gente está conseguindo fazer o encontro, mesmo que nesse formato. E queria agradecer os presentes também e parabenizar os colegas pelos trabalhos que até aqui foram muito bons. É minha primeira apresentação nesse formato, então eu já peço desculpa em antecipação por qualquer erro que eu cometa. Mas, assim, eu fiz um recorte assim, do meu projeto de tese, eu estou no segundo ano de doutorado, e, na verdade, uma experimentação com um pedaço da minha tese. Assim. A minha tese é sobre a inserção do som direto no cinema brasileiro, no cinema de ficção brasileiro, né? E eu estou muito interessado em saber, assim, que argumentos suportaram o uso do som direto, mesmo considerando as dificuldades que se encontrava na época, as dificuldades técnicas. Né? Por isso eu estou trabalhando com alguns paratextos, como a Patrícia falou na última mesa. Né? São textos escritos de cineastas, entrevistas dos técnicos de som e dos próprios cineastas, em que eles vão dar argumentos, justificando mais ou menos o porquê desse uso do som direto, mesmo considerando as dificuldades técnicas. E aí, eu pego essa ideia do Jonathan Stern de litania audiovisual. Não é uma ideia dele, na verdade, mas uma observação, uma coletânea de algumas ideias de alguns teóricos que ele observa muito forte na década de 50 e 60, assim. Em especial na Escola de Toronto, através do trabalho do Walter Wong e do McLuhan, né? O McLuhan é um cara muito importante aqui para o meu trabalho, porque ele é citado por muitos dos cineastas com que eu tô estudando. Assim. Tanto o Kaká Diegues e o Glauber, que eu vou explorar um pouco aqui nessa apresentação, eles vão citar o McLuhan como uma inspiração deles. Né? E talvez não diretamente para essa questão do som, mas fazem citação ao trabalho do McLuhan, né? Conheciam, pelo menos. O que é essa litania audiovisual? Né? Seria um conjunto de ideias que atribuem ao som um significado ontológico de maior presença, ou maior realidade, né? Maior presença de mundo, diria assim, um ganho de mundo. Há uma similaridade entre esses argumentos da litania e a defesa do som direto em externos no Brasil nos anos 60, pelo menos no meu entender. Eu vou tentar mostrar aqui, através dos textos dos cineastas e dos técnicos, aonde isso mais ou menos aparece. Então, a pergunta que guia essa minha apresentação é: a defesa do som direto na sua fase de inserção no cinema brasileiro é feita com propostas parecidas com o que Stern vai chamar de litania audiovisual? É uma pergunta, no caso.
Então, nessa apresentação, eu vou trabalhar com esses 2 filmes. Na verdade, por que esses 2 filmes, né? O Ganga Zumba é um filme lançado em 1964 que, na literatura, na historiografia do som direto no Brasil, vamos dizer assim, ele é considerado como o primeiro filme de ficção em som direto. Embora, na minha pesquisa, eu acabo descobrindo que não é bem assim essa história. Assim. Mas eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante na apresentação. O Dragão da Maldade, esse sim é um filme que é conhecido pelo uso extenso do som direto e um filme bastante radical nesse sentido. Então, também, os textos que eu vou usar são textos... uma das justificativas para usar esses filmes também é que os textos são muito profusos sobre eles. Assim. O Glauber, esse livro do Glauber, A Revolução do Cinema Novo, que é uma coletânea de ensaios e entrevistas dele, ele vai ter, assim, para mais de 50 páginas, em que ele vai tratar especificamente da questão do som direto. Assim. Então, é muito rico o material para fazer essa aproximação entre as teorias sobre som e o que o Glauber pensa sobre isso nos filmes. O Cacá Diegues, eu tinha à mão aqui a biografia dele, em que ele também vai abordar algumas questões de inspirações teóricas que ele tem, né? E falar um pouco sobre a questão do direto. Daí, é claro, alguns textos que já são meio canônicos sobre essa questão, assim, né? Tá escrito errado ali, mas é o livro O Som no Cinema Brasileiro, do Fernando Moraes da Costa, e as entrevistas dos técnicos de som e dos departamentos de som desses filmes, que estão presentes, por exemplo, na dissertação A Inserção do Som Direto no Cinema de Documentário Brasileiro nos anos 60, da Tid Borges. E uma entrevista que eu achei bastante importante do Walter Goulart, dada ao blog ABC Cinema. Falando um pouco sobre a litania audiovisual, né? Como eu já falei, é uma série de ideias sobre a natureza do som e da imagem. O Stern ele usa especificamente esse termo litania para lembrar de uma origem religiosa desses conceitos, né? Remontando aí a filosofia de Santo Agostinho, e essa divisão, o som como espírito e a imagem como letra. E é uma ideia que ele vê recorrente em diversos momentos do pensamento filosófico, mas que com as tecnologias de reprodução de som, isso meio que volta à tona e vai aparecer em diversos autores. Especificamente, ele levanta a obra do Walter Wong, que vai falar num homem oral e versus a hipertrofia do visual, né? Que seria um embate assim da modernidade, e no trabalho do McLuhan. Aí ele tem um artigo que vai tratar bastante do McLuhan, que vai falar sobre essa ideia de aldeia global. Ele não chega a falar, mas eu penso muito nessa ideia do espaço acústico do McLuhan. Enfim, ele vai fazer várias críticas ao trabalho do McLuhan, dessa ideia do homem tribal e não literato como uma certa abstração, assim, né? Certo... me perdi aqui na ideia, mas, enfim, como esse caráter muito pesado, assim, de uma ontologia do som como muito importante, assim, excessivamente importante. O Stern ele vai fazer essa ressalva de que alguns autores eles já abordaram essa questão, já apontaram para esse problema, né? O Derrida, especificamente, no livro A Voz do Fenômeno, né? O livro famoso dele, que eu acho que foi da década de 70, inclusive, ele vai tentar desmantelar essa ideia, principalmente muito presente na fenomenologia alemã. E o Rick Altman, falando especificamente sobre som de cinema, quando ele vai falar das falácias sobre o som de cinema, algumas delas elas vão subestimar o som, né? Mas outras também vão superestimar. Assim. Algumas das falácias eu acredito que se enquadrariam nessa ideia de litania audiovisual. O que seria litania audiovisual, né? Daí o Stern faz esse quadro meio didático, assim, de várias ideias, assim, em que no caso do pensamento dele é uma espécie de lógica de soma zero, assim. Seria pensar culturas imagéticas e culturas de audição como opostas. E aí, no caso, a audição viria como um ganho de mundo, né?
Essa tradução é minha, eu fiz muito rápido, não sei se está tudo certo aí, mas eu grifei algumas especificamente que eu acho que vão ser importantes para pensar os escritos do Glauber, depois eu vou falar sobre isso, mas são essas que, especificamente, eu acho que tem muito forte essa ideia de ganho de mundo. Que seriam essa, né? A visão está preocupada com superfícies, a audição com o contato físico com o mundo. A audição tende à subjetividade e a visão tende à objetividade. E, por último, ali, a audição é um sentido que nos imerge no mundo e a visão que nos remove dele. Que eu acho que são três, inclusive, muito comuns de se encontrar nos estudos sobre som no cinema. Tá, falando um pouco sobre som direto no Brasil. O Glauber vai falar muito forte sobre essa revolução do direto, ele chama assim. E seria esse período em que começam a entrar várias tecnologias que vão permitir a gravação em direto com mais facilidade, né? São gravadores portáteis, são câmeras mais leves e aparelhos de sincronização, como o Pilotom. Muitos cineastas vão ver nesses equipamentos uma ponte, uma maneira de filmar e de realizar o sonho de uma arte nacional popular, que poderia trazer à tona essa questão da voz do povo. Mas, mesmo diante de toda essa animação, surgem muitas dificuldades. Assim. Eu separei aqui um depoimento que eu acho bastante sintomático disso, que é o depoimento do Luiz Carlos Saldanha, que é um dos técnicos de som do Ganga Zumba. E ele vai falar... Desculpa, é uma citação do Walter Goulart, que é o diretor de som do do filme do Glauber, do Dragão. Enfim, ele vai falar assim, dá para ver aqui na citação dele, né? Ele não tinha conhecimento do aparelho, foi indicação do Luiz Carlos, e ele vai trabalhar vai meio na improvisação, né? Assim. Então, é aquela coisa, assim, o que leva o Glauber, que já era um cineasta consagrado e que tem uma tradição muito grande, assim, os filmes dele são muito pensados, né, em lançar mão de diversos improvisos. Assim. Ele mesmo, o Glauber, não tinha feito nenhum som direto, e ele fala isso no filme, assim, que ele vai fazer por sugestão do Renoir, se eu não me engano. Ele diz que os filmes do Glauber são muito verbais, então eles necessitariam ser gravados em som direto. E ele faz um curta antes de gravar o Dragão, e esse curta vai para o lixo por dificuldade de sincronização. Assim. Porque justamente para testar o som direto, ele não consegue finalizar esse curta. E aí aqui tem mais um outro grifo que eu fiz, assim, das dificuldades técnicas, né? Improvisações que são feitas durante a gravação do filme. O caso do Ganga Zumba, ele também mostra bastante isso, assim. As leituras que eu fiz para essa apresentação me deixaram claro, assim, é que no fim o som direto não é usado no filme. Né? Há uma intenção de gravar, algumas cenas são feitas, o Luiz Carlos Saldanha e o Arnaldo Jabor vão trabalhar nisso, mas eles têm um problema muito grande com a sincronização, que também ocorreu com o filme Garrincha, do Joaquim Pedro de Andrade, desculpa, e são filmes que acabam não utilizando o som direto, ou pelo menos não tanto quanto gostariam. Assim. Na biografia do Cacá Diegues é interessante isso. Assim, ele faz muitas citações nominais, embora não defina teoricamente, né? Mas ele faz muitas citações nominais ao cinema verdade, tipo a inspiração que ele tem, cita o McLuhan também. Mas, assim, para os fins desse artigo é meio que isso, assim, né? O Ganga Zumba meio que acaba caindo. Assim. Tem um depoimento do Luiz Carlos Saldanha, eu não consegui transcrever porque ele era muito longo, assim, mas ele, na dissertação da Tid Borges, que ele deixa bem claro, assim, quais foram os problemas com o som direto no Ganga Zumba, assim, nas minúcias. Tá, pro artigo, assim, eu acabei fazendo um tabelamento, não colei ele todo aí, porque ele tá bem em forma de rascunho, assim. Mas, enfim, eu peguei todas esse resumo que o Stern faz da litania audiovisual e fui fichando, assim, as falas dos cineastas e dos técnicos de som que eu achei e meio que tentando relacionar uma com a outra, assim, claro, sob um viés, né? No caso meu.
E aí eu chego em algumas questões que eu acho interessantes assim nas citações dos cineastas. Me pareceram interessantes. O Glauber Rocha, em muitos momentos, eu acho que ele acaba repetindo alguns argumentos da litania audiovisual. Não sei se por inspiração ou porque era uma coisa meio corrente na época, assim, mas ele acaba entendendo o som direto como um ganho de mundo, um ganho de realismo no cinema, né? Um ganho de realidade. Esse grifo aqui, primeiro, eu acho que força bastante nisso, né? Eu entendo também que, claro, não é bem o que o Stern define como litania audiovisual, porque não há aquela lógica de soma zero. Não há essa lógica de que a imagem é ou a imagem ou o som. Eles entendem o som como um ganho de realidade em relação ao filme que não tem o som direto. E daí aqui, nessa outra estação, ele vai falar sobre essa novidade técnica e ideológica e bem essa questão assim da voz do povo, né? Ou seja, o microfone como transmitindo a realidade assim, de maneira quase transparente. Assim. E aqui nesse outro tópico, assim, eu acho que ele vai encontrar o som direto como uma maneira diferente de ver o mundo em relação aos filmes mais baseados na imagem, né? Que seria essa questão de alguns filmes olharem mais para o detalhe pitoresco e que isso não aconteceria com o som, porque ele mesmo seria um método de analisar a imagem mais profundo, mais real. Mas eu também preciso mostrar aqui bem os limites da aplicação disso que eu fiz aqui para o encontro, né? Que é que o próprio Glauber, assim, tipo, esse livro ele é uma coletânea de ensaios e entrevistas. Então ele tem ensaios da década de 50 até a década de 80. E me parece que ele vai meio que mudando conforme o tempo passa a ideia dele sobre som direto. Porque ele já vai ficando muito nos ensaios mais para frente, assim, ele vai ficando muito ciente assim desse fetiche que se criou, assim, de uma espécie de fetiche que se criou no Brasil com relação ao cinema direto. Então ele já vai se antecipando, assim. E daí ele vai falar, por exemplo, que em alguns cinemas diretos, como aqui ele está fazendo uma crítica ao cinema direto canadense e americano, né? Que é esse cinema direto que vai realmente tentar se livrar da voz em off, a gravação é tudo que é gravado na rua, é editado e é aquilo ali, o filme. E ele vai dizer que isso não contribui para a essência dialética, né? Que o legal do cinema direto brasileiro, né, o cinema verdade, é que ele consegue fazer usando os dois discursos do entrevistado e do diretor, ele consegue fazer um trabalho dialético. Igor, eu vou te interromper um pouquinho, faltam 3 minutinhos, tá bom? Obrigado. Obrigada. Estou terminando já. E, enfim, acho que a litania audiovisual ela não pode englobar todos os argumentos utilizados nem pelo Glauber Rocha, nem por nenhum dos cineastas do cinema novo. A lógica de soma zero que o Stern descreve, ela não se aplica e não se propõe um cinema da imagem contra um cinema, sei lá, do som. Embora é interessante, para mim, me pareceu interessante isso que o Glauber fala dos filmes dele serem filmes verbais. E por isso a importância, essa justificativa para usar o som direto. E o Glauber, ele consegue, como eu já falei aqui, né, ele consegue, ele está muito ciente, assim, das limitações dos argumentos que ele usou, que ele usa no começo, assim, pelo menos, para defender o som direto. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bastante sintomático que tem um conjunto de ideias, assim, que vai atribuir ao som como se só pelo fato de haver som direto nesses filmes, esses filmes seriam mais reais do que os que não têm. E isso eu acho que está a par assim, com essa ideia ontológica de som que o Stern descreve, e que é muito corrente na época. Né? Então, eu acho que é um ponto que eu acho que seria interessante de seguir a investigação. Assim. Talvez não falando na litania, mas falando nessas ideias do som como algo ontologicamente diferente da imagem. Eu acho que enfim.
não está a par com como a gente estuda hoje em dia o som no cinema. Né? Mas, enfim. Enfim, e acho que contribui também para entender, assim, principalmente assim, a influência do McLuhan, é algo que dá para investir mais, porque eu acho que pode ser uma chave para entender, né? Não que diretamente esses cineastas usem essas ideias ou citem essas ideias, mas acho que é algo que está no ambiente na época, né? E que pode nos ajudar a entender por que esses experimentos mais radicais, como o Dragão, o São Bernardo, os Inconfidentes, eles acontecem mesmo diante dessas fragilidades técnicas. E por que o som direto é tão forte, tão grande hoje na produção brasileira também, né? Que não é o que vai acontecer em outros países. Meu Deus, perdi. Aí são as minhas, enfim, referências bibliográficas. E é isso. Obrigado. Obrigada, Igor. O Alex não entrou, né? Alguém? Não, tá bom. Então a gente passa a palavra para o Marcelo Carvalho, da UTP, com a fala que é os desafios e potencialidades da pesquisadora, no âmbito da teoria de cineastas. Com a palavra, Marcelo. Ok. Obrigado, Andréia. Obrigado aos presentes também, por estar assistindo aqui, tanto a minha fala como a fala de todo mundo. Enfim, eu estou com um tema aqui que eu acho que parece muito mais árido do que todos os trabalhos que eu assisti ontem e assisti hoje. Tem uma referência com relação aos filmes do Karim Ainu, que é um cineasta, um dos cineastas que eu me aproximei nos últimos anos, mas eu não vou tocar muito no cinema dele, que a minha questão nesse texto não é exatamente essa, mas sim a questão da função do pesquisadora dentro da teoria dos cineastas. Essa questão tem me preocupado já de algum tempo, junto com outras questões também, e nesse momento, inclusive, eu estou escrevendo um texto partindo da minha própria experiência com o cinema do Karim Ainu, com as entrevistas do Karim Ainu, para pensar a minha própria posição, né, de um pesquisador que deseja trabalhar dentro desse escopo do que a gente chama de teoria de cineastas, e como é que isso está se dando, quer dizer, que especificidades eu estou encontrando, que problemas, que potencialidades que essas especificidades estão me trazendo. Então a minha fala vai ser mais ou menos direcionada para isso. Tem muita coisa que eu escrevi sobre, que eu já estou sistematizando, inclusive, como eu disse, para esse texto, tem coisas que não estão sistematizadas. Eu vou trazer aqui algumas questões que estão sistematizadas e outras não tanto, até para eu mesmo testar aquilo que eu estou pensando, que eu estou trabalhando, né? Uma forma de colocar isso em teste, já que o próprio texto que eu estou fazendo é também uma forma de eu me colocar em teste. Enfim, a primeira questão que eu coloco nessa de fundo, né, quando eu penso na questão da função do pesquisador, seria exatamente o seguinte, quer dizer, afinal de contas, o que é que estamos buscando, né? Qual é o nosso objetivo nessa história? O que busca, afinal de contas, um pesquisador? Tivemos alguns trabalhos aqui, tanto ontem quanto hoje, a maior parte deles, inclusive, me parece, focando sobre cineastas e sobre o trabalho desses cineastas e sobre o que eles estão fazendo, tentando retirar dali, em algum sentido, justamente isso, né, esse objetivo. Né? Isso que a gente teria, por exemplo, que o Omon fala, né, de ato teórico, que a gente estava chamando o nosso círculo de pensamento, que é uma coisa também bastante fluida, na verdade, né? É algo que me parece que a gente não tem muita vamos dizer assim, possibilidade de agarrar como outros conceitos e outras proposições. Isso gera dificuldades, mas, por outro lado, também gera uma série de potencialidades. Quer dizer, isso que nós estamos chamando de pensamento, que eu estou chamando de pensamento do cineasta,
que, em última instância, é a nossa procura, é algo que não é tão fácil assim de se achar. E, como eu disse, isso gera questões positivas e questões negativas que eu me proponho aqui a fazer uma espécie de crítica ou de autocrítica. Como eu alertei no princípio, quer dizer, não são questões fechadas, não acho que eu vá fechar também uma parte delas. Eu estou trabalhando algumas que eu já tenho, né, sendo maturadas já de algum tempo, mas todas elas eu não teria como fechar. Então, eu vou falar aqui de algumas questões que eu já entrei, de outras questões que eu estou entrando agora e que eu vou pensar junto com vocês na medida que talvez, né, surja alguma questão, alguma pergunta. Bom, enfim, né, o que é que estamos buscando nesse sentido, né? Duas questões já ressaltam nesse cenário. Uma é que, com a teoria de cineastas, a gente não busca exatamente autores, quer dizer, não é isso. Não que isso seja algo negligenciável, né, não é essa a questão. Mas não está dentro do escopo, me parece, né, de uma teoria de cineastas, de buscar autores. Esforço também, por outro lado, ele precisa ir além daquilo que a gente chama de análise fílmica, né? E que também, da mesma forma, não é negligenciável, pode ser uma ferramenta até bastante útil, mas precisa-se ter em mente que o objetivo está além, né, da análise fílmica. E é justamente esse objetivo além que me parece complicado mesmo, né, de se encontrar. É isso que eu estou chamando aqui de pensamento, né? Enfim, de qualquer forma, esse esforço, né, ele se estenderia, de um lado, para além dos filmes, para além de uma análise fílmica, por exemplo, e aquém dos autores, né? Isso que eu estou chamando de pensamento. Tentando sair um pouco, né, de uma maneira diferente do que a Patrícia fez ainda agora, a Patrícia Urra, da questão do sujeito-autor, eu gostaria de lançar uma outra questão para tentar entrar dentro desse universo, que é o seguinte. A questão é como um pensável torna-se um acontecimento no filme. É essa questão que eu passo, que eu parto, e essa hipótese, por exemplo, que eu tenho já trabalhado há algum tempo, estou trabalhando nesse texto, e que eu estou trazendo aqui também. Mas, enfim, o que seria exatamente um pensável, né? Eu estou ainda na dimensão do pensamento, evidentemente, né? E com pensável, eu estou tentando abarcar tanto a questão da intuição, quanto aquela dimensão mais racionalizada, e que efetivamente ela surge enquanto vestígio, indício no filme ou no conjunto material relacionado ao filme, né? Roteiros, entrevistas e etc. Quer dizer, existe um pensável ali que diz respeito ao filme, ou aos filmes ou à obra fílmica. Mas, por outro lado, esse pensável pode ou não ter direcionado a criação do filme. Então, há um complicador aqui, né? Me parece que, em determinado sentido, aquilo que buscamos, que eu estou chamando de um pensável, né? Pensável como possibilidade, ele pode ou não ter direcionado a criação do filme. Quer dizer, é um certo campo nebuloso que estamos tentando trabalhar nesse sentido, que a gente não pode afiançar com certeza que aquela questão que estamos trazendo, me parece, é uma questão efetivamente que estava no processo de criação do cineasta, né? Porque o nosso objetivo seria outro do que o processo de criação, fazendo aqui um pouco eco da palestra da Cecília aqui, no abertura do evento. Tentando abarcar um pouco do que eu estou querendo dizer com o pensável, né, dentro da figura do filme, eu estou dizendo que o pensável seria tudo aquilo que estaria em todo esse caminho, todo esse percurso, né, desde a ideia de se fazer o filme até o pós-filme, com a entrevista, né? Então, vamos lá. O pensável estaria lá na ideia, né, na ideia inicial, né, no argumento, ou mesmo antes do argumento, de uma certa chama, de uma certa insight que se tem para se fazer um filme. E ele vai passar, né, esse pensável que estava lá na ideia inicial, ele vai
passar para uma fase posterior, para a elaboração do roteiro, ele vai estar na filmagem, determinando aquilo que eu poderia chamar de espírito do filme, né? Sem muito critério com relação a isso, mas enfim, aquilo que está animando, que animou a feitura do roteiro e que está animando a filmagem. Mas também pensável, ele estaria no próprio momento da recuperação dessa ideia inicial, dessa ideia que passou pelo roteiro e pela filmagem, que estaria no momento da montagem, da edição, né? E aí vem a pergunta, né? Afinal, o que se quis mesmo dizer quando se fez esse filme, né? Que é a recuperação necessária que há na montagem barra edição. E, por fim, quando eu falo pensável, eu me refiro também à dimensão da memória retrabalhada, no sentido do pós-filme, né? Onde se dá entrevistas, ou um pouco mais adiante, quando aqueles que fizeram o filme, aqueles que tiveram participação criativa no filme, fazem reconsiderações do seu próprio processo criativo e precisam responder a questões colocadas por outras pessoas ou questões colocadas por elas próprias, tá? Geralmente é quando o criador é premido pela necessidade de escrever, por exemplo, ou de falar sobre as suas motivações que geraram o filme. O problema é que esse percurso, né, ele já apresenta muitas derivas por si, né? O primeiro ponto, que assim, aqui é uma questão muito pragmática, né, que sabemos, é que o processo de realização do filme ele pode levar meses, anos e, em certos casos, décadas, né? E não acaba com o filme pronto, né? Evidentemente. Então, há uma determinada situação, que, aliás, está em várias entrevistas de cineastas e relatos, da luta que se tem para manter aquela ideia inicial, porque foi a ideia que se teve para fazer o filme, né? E tentar manter aquilo durante todo esse tempo para se colocar em questão no filme. Então, tornando a questão mais complexa, né? Esse pensável, ou esse pensamento que estamos buscando numa teoria de cineastas, ele já parte do pressuposto que ele pode ter várias etapas e várias transformações no próprio caminho de se realizar o filme, né? Um segundo aspecto, me parece, é que, e aí eu estou me referindo a uma série de reflexões, principalmente no século XX, né, com relação ao próprio pensamento, quando o pensamento pensa a si próprio, né? E aí a gente poderia falar de Heidegger, Foucault, Deleuze e etc. O pensamento não sendo exatamente uma língua contínua, né, mas uma prática fraturada, quer dizer, a fratura, a impossibilidade faria parte do pensamento muito mais do que uma potencialidade, que uma produção, reverberando principalmente o Deleuze. E um terceiro ponto, exatamente por apresentar fraturas, ou então por se constituir pela própria fratura, essa ideia inicial, né, o pensável que eu estou aqui tentando construir, ele tende a se transformar, a se perder, ou mesmo a se romper em um determinado momento. Um exemplo que eu acho mais bonito nisso do cinema, desse rompimento dessa linha que já é fraturada do início, mas enfim, ali nesse filme me parece muito claro esse rompimento nos Naporais, o cineasta do 8,5, de Fellini, né? Todos vocês devem se lembrar, né? Ele tinha a história, está ali trabalhando com o roteirista, ele tem cenários sendo construídos, uma série de conexões que ele já fez, gente trabalhando para o filme, mas ele perdeu alguma coisa do filme que não é exatamente a história, né? Me parece, eu estou aqui me lembrando desse filme do Fellini. E o que ele perdeu, me parece, foi justamente isso, né? O elan inicial. Ele perdeu a ideia, ele perdeu o motivo, né? Ele perdeu o caminho para se retornar a esse, entre aspas, né, pensável, que é pura virtualidade, evidentemente precisa se atualizar. Ele perdeu esse caminho e não consegue mais ir adiante com o seu filme justamente porque ele está perdido. Ele rompeu a sua linha a sua conexão, não linha de raciocínio, a sua conexão. Enfim, de qualquer forma, mesmo eu ressaltando aqui
a importância de se buscar esse pensável dentro do estudo da teoria de cineastas, do estudo sobre cineastas, eu acho que a gente também não deve buscar, abandonar exatamente a busca do que foi efetivamente pensado, né? Esse é o nosso norte nessa questão, né? Aquilo que foi gestado como ideia mesmo em algum momento de todo esse percurso. Mas eu acho que seria necessário, talvez, né, admitirmos a impossibilidade de atingir isso exatamente que foi efetivamente pensado, né? Seja pela intuição, seja por testemunhos escritos do cineasta, né? A escrita também tem sua própria historicidade. E estou me referindo aqui realmente a uma crítica nietzschiana, a própria noção de verdade, né? E Nietzsche vai a um ponto bem radical com relação a isso, né? A crítica da verdade nietzschiana. De todo modo, eu acho que buscar o pensável também me parece uma necessidade, ou então uma saída, justamente pela inconfiabilidade, em certo sentido, né, de que nós iremos realmente encontrar o pensado, né, o pensado do cineasta. Um exemplo que eu trago, né, seria o exemplo das entrevistas. Nesse momento eu estou trabalhando com muitas delas, assim, tem de entrevistas rápidas, tem mais de 40 entrevistas que eu estou trabalhando para esse texto que eu estou fazendo. As entrevistas, elas são por si só um terreno difícil de se locomover, né? Quer dizer, você tem o inesperado, o imponderável, o improviso, a performance, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, mas também tem outras questões envolvidas, né? Geralmente, como um cineasta, um artista, ou qualquer outra pessoa, ele dá entrevistas sobre alguma questão passada, né? Ele tem que usar memória, né? E aí ele é jogado na questão da inacessibilidade do passado tal como ele é, que é uma questão bergsoniana, né? Henri Bergson. Rapidamente, eu não vou me estender nisso, mas o passado em Bergson é aquele que se conserva, está lá, né? E que não acaba, mas nosso acesso ao passado ele é todo complicado justamente porque o nosso acesso é um acesso psicológico, né? Ele está todo atravessado por incapacidades ou por recriações do passado. E isso é muito fácil até de se perceber, né? Quando nós nos lembramos de alguma coisa e depois, em determinado momento, nós vamos checar aquela informação e vemos que nós criamos o passado em vez de lembrar-se do passado, né? Uma série de anedotas, por exemplo, quando nós não tínhamos a possibilidade de rever os filmes, como críticos e teóricos acabavam inventando coisas nos filmes que não existiam, justamente por isso, né? Porque a saída ao passado acabava sendo, em muito sentido, mais recriação do que exatamente uma conferência do passado. Quer dizer, como o Bergson fala, né? O passado ele não está em uma gaveta esperando por nós para que abramos essa gaveta e tiramos dali o que nós queremos. Enfim, mas na questão da entrevista, assim, basicamente, me parece que o que ocorre ali é uma elaboração a posteriori, né, de um pensável, que eu estou aqui nomeando, daquela ideia inicial, feita da forma mais coerente possível pelo cineasta sobre sua obra, né? E isso com a elaboração de uma persona. O que não significa que essa ideia, como eu passei há pouco tempo, que essa ideia não tenha tido rupturas, ou então que a ruptura não fizesse parte realmente dessa ideia inicial. Desculpa, Andréia, quanto tempo eu tenho? Exatamente 3 minutos. Estava ligando meu áudio para te avisar. Obrigada. Então, deixa eu pular alguma coisa aqui, que aí eu já indico aqui para terminar. Enfim, só para avisar, Marcelo, só para avisar que o Alex Brandão ele chegou, tá? Ele conseguiu conexão, então ele apresenta logo depois de você. Ok. Se ele não tivesse, aí a gente até daria mais um tempo, mas como ele está aí, ele vai apresentar. Certo, eu vou usar então esses 3 minutos aqui para fechar a minha digressão. Enfim, uma conclusão parcial que eu chego é que a busca pelo pensável, né, mais do que a busca pelo pensado, em todas essas interdições, tem um aspecto negativo, mas também tem aspectos positivos enormes, né? Como, por exemplo, a questão, e aí entra toda a questão do que seria o trabalho do pesquisador, né? Não
não um coletor de informações, mas um criador, né? E é isso que fazemos aqui. Quer dizer, a criação não é algo circunscrito à criação artística, né? Filósofos, pensadores, cientistas, etc., e até outros campos, você está criando também. Então, a questão de você ir ao pensável, né, significa também que você tem uma margem de criação, mas essa margem de criação precisa também ter uma responsabilidade muito grande, porque ela efetivamente precisa ser trabalhada e encontrada a partir justamente daquilo que eu disse no início, desses vestígios, né, dentro do filme, dentro de tudo que circunda o filme, dos vestígios, dos indícios de que ali houve uma ideia inicial, de que essa ideia foi se transformando, ou então que você viu aquilo em algum momento e até questionando o que o cineasta poderia achar. Alguém, numa dessas apresentações, hoje chegou a dizer, a falar sobre isso. E com relação a essa relação de cocriação, eu não sei se a Cristiane está aqui conosco, a Cristiane Wozniak, mas acho que tivemos um exemplo claro com relação a isso, né? A relação entre a Cristiane Wozniak e o Evaldo Mortadel. E como eles trabalham juntos e como aquilo pode gerar uma criação em conjunto, uma criação que é conceitual, né, e não exatamente artística. Só para terminar, o Andréia, só para dar um fecho, né, para explicar a minha questão com relação ao Karim Ainu, é porque é justamente essa dimensão que eu estou buscando no cinema do Karim Ainu. Quer dizer, eu estou partindo do pressuposto de que aquela intenção inicial, né, aquilo que foi pensado para ele fazer os 3 filmes com os quais eu trabalho, que depois na discussão que alguém fizer eu possa até comentar um pouco sobre esses filmes e outros filmes do Karim Ainu também, mas essa dimensão do que foi efetivamente pensado enquanto ideia, ou que estava no roteiro, na filmagem, etc., aquilo talvez seja algo inacessível e a gente teria que talvez assumir essa questão do pensado. Nesse sentido, eu tento trabalhar com aquilo que me toca mais, que é uma outra questão do pesquisador, né? Quer dizer, até que ponto as nossas escolhas. E aqui eu me refiro a todos nós, né, que estamos apresentando trabalho nessas mesas, nesses dias, até que ponto essas escolhas são escolhas racionais, objetivas, se elas respondem, por exemplo, a perguntas que nós próprios temos e que precisamos responder de uma forma semelhante a que todo artista faz com relação à sua obra. Então, e fazendo esse exercício, né, de não apenas para escrever esse texto, mas é um exercício que eu tenho feito já anteriormente, né, de me perguntar, mas por que, afinal, eu escolhi este ou aquele tema para estudar? Por que, afinal, eu faço, por exemplo, estudos que não têm nada a ver com a minha atuação acadêmica, mas que eu estou estudando, né? Por que eu estou escolhendo essa e outra questão? E eu comecei a me deparar que tudo aquilo que eu ressalto no Karim Ainu, e muito fortemente a questão dos deslocamentos espaciais e das reconsiderações subjetivas que cada deslocamento daquele vai fazer dentro de determinados personagens, no caso desses 3 filmes que eu trabalho, da narração, né? E que, de alguma forma ou de outra, o Karim Ainu se colocando ali. Quer dizer, de que forma aquilo dali corresponde também a uma necessidade minha, aos meus próprios problemas, às minhas ansiedades. E eu chego à conclusão que sim, assim, aquilo corresponde muito àquilo que eu próprio faço como busca, né? Então, no final das contas, essa busca pelo pensável no cinema do Karim Ainu é, no fundo, uma busca pelo pensável, por um passado que eu não teria mais como acessá-lo de todo, mas preciso dar sentido, como todo mundo precisa dar sentido a tudo. Eu gostaria de agradecer, então, a Andréia, a todas as pessoas que estão acompanhando. Se alguém quiser enviar perguntas depois, a gente consegue esmiuçar um pouco mais aquilo que eu estava tentando falar aqui. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Já tem uma perguntinha para você. Se você quiser dar uma lida, depois a gente retorna, tá bom? Okay, Queria chamar o Alex Brandão Ribeiro com a fala Polanco Manu Vieira, visto pela teoria de Vertov. E o Alex deve estar por aí chegando. Com a palavra tu, Alex. Andréa? Oi, ele está sem câmera? Boa noite. Boa noite. Tá me escutar?
Estamos te escutando, Alex. Tá. Bem-vindo. Primeiro eu peço desculpa aí pela entrada e eu não consegui ligar a câmera, então minha apresentação vai ser sem câmera, mas eu tenho os slides aqui, a maior parte ia ser por slide mesmo. Então eu peço a compreensão, agradeço a oportunidade, parabenizar os organizadores. Bom reencontrar aí os professores do curso nesse espaço aqui também. Saudar os demais colegas que já fizeram apresentações antes de mim. E é isso, eu vou começar para aproveitar o máximo do tempo. Vamos lá, vai lá, Alex. Foi? Tá funcionando? Tá rolando, tá rolando. Tá. Então, a proposta do meu trabalho é ver um filme do Paulin Soumanou-Vieira, que é um cineasta africano precursor, através da teoria do Dziga Vertov, do Cine-Olho. Eu sou graduado em cinema pela UFSC, né, e eu desenvolvo um trabalho de pesquisa com cinemas africanos através de difusão, de cineclube. Um projeto que a gente estava fazendo no curso antes da pandemia. Esperamos retomar as atividades assim que tudo voltar ao normal. Bom, minha ideia é compreender o Paulin Soumanou-Vieira enquanto um cineasta revolucionário, analisar aspectos estruturais e formais do filme África sobre o Sena, de 1955. É uma realização conjunta que ele fez com outros colegas, dentro de um coletivo que se chamava Grupo de Cinema Africano. Ele já tinha feito outro filme que era o trabalho de conclusão de curso dele, na França, mas esse filme tem mais destaque, né? E eu pretendo utilizar as teorias do cineasta soviético que é revolucionário, Dziga Vertov, para poder fazer esse paralelo, propondo uma ponte entre a teoria e a obra de diferentes cineastas em diferentes realidades. Ressaltar que eu tenho consciência dessa distinção de realidades e que tem um certo componente talvez de ousadia na minha proposta, mas que é fundamentado num componente afetivo. Outro elemento importante citar é a carência de bibliografia e de teorias, né, do Paulin. Então, a gente não tem material escrito em português, traduzido ainda, das obras dele, escritas, né? Tem alguns livros aí que eu trouxe para exemplificar, né? Tem um livro que trata sobre o cinema africano desde as origens até 1973, um que trata especificamente do cinema no Senegal, e outro a relação entre cinema e África. Então, a teoria do Vertov, ela é direcionada para a técnica do fazer e da montagem, né? Constitui uma teoria formal estética do filme. E eu vou propor aqui uma relação que é muito mais afetiva. Eu vou tentar justificar, né, de acordo com os aspectos que eu observei, assim, que eu acho cabíveis, mas eu reforço que a dimensão afetiva da proposta, né, da minha apreciação pessoal, da teoria do Vertov e da obra do Soumanou. E eu vou me valer de algumas brechas para fazer isso, né? Eu vou partir da teoria do Vertov, pretendo utilizar suas assertivas, sobretudo como fundamento para analisar aspectos dos filmes de Vieira. Para tanto, irei me valer tanto de palavras e expressões como dos próprios conceitos formulados pelo teórico, relacionando-os mesmo com o filme proposto. É necessário frisar, as formulações de Vertov referem-se ao aspecto formalista, e em minha análise serão utilizadas de modo subjetivo. Não acredito na falta de correspondência entre os elementos da análise proposta, pois considero como um modo de leitura possível, entre outros. No final, também, os colegas vão poder me dizer se eu fui feliz ou não na minha ideia. Eu queria trazer aqui um conceito, né, de cinema revolucionário
na acepção de Glauber Rocha, que afirma no seu livro Revolução do Cinema Novo, né, num dos artigos, que qualquer câmara aberta sob as evidências do terceiro mundo é um ato revolucionário. Então, assim, eu puxei um brasileiro para o assunto, mas a questão é dar um pouco de corpo para o que eu entendo como revolucionário na análise que eu estou fazendo. Bom, Paulo Lanço, Manu Verrat, nascido em 25 e falecido em 87, ele nasceu no Benin, se formou na França e se consagrou no Senegal, né? Ele é naturalizado senegalês e o cinema dele é majoritariamente produzido e realizado no Senegal. Ele teve um envolvimento assim com a realização de filmes no período da independência do Senegal, que tem uma dimensão internacional, mas os filmes de maior destaque da obra dele, após o África sob o Sena, são realizados no Senegal. Uma menção, né, que eu poderia ter utilizado teorias francesas pela formação dele, mas eu acho que isso seria uma análise muito convencional. Eu preferi propor algo mais diferenciado, mais pessoal. Eu vou pular esse texto aqui, que eu acho que é muito longo, falando um pouco sobre o cineasta, mas eu vou trazer aqui um primeiro elemento, né? Tá dando para me escutar? Que a chuva tá bem forte. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá perfeito, Alex, tá ótimo. Tô conseguindo? Tá. Que é analisar um pouco os tópicos de invisibilidade e diáspora, né? Eu já trago logo uma primeira frase do Vertov, que está numa coletânea de textos de organização do Ismael Xavier, que diz: por cine-olho entenda-se o que o olho não vê, como a possibilidade de ver sem fronteiras ou distâncias. Então eu vou estar puxando isso para a invisibilidade do africano, do homem negro, para a invisibilidade da condição de vida na diáspora, né, envolvendo preconceito e racismo. E também puxando a discussão de descolonização das mentes e descolonização das telas, que é um ponto que é central para o entendimento dos cinemas africanos, que vários teóricos africanos e cineastas africanos tratam desse debate, né? Então, eu vou dizer aqui que, com relação ao que o Vertov fala, né, de fronteiras ou distâncias, ele cita um exemplo, né, que num filme ele está tratando de um tema e ele traz filmagens de diferentes épocas e de diferentes espaços. Aqui eu estou puxando esse conceito para analisar a diáspora, né, no sentido de que o homem africano na diáspora também é um africano, né? Isso é um entendimento básico, mas eu estou relacionando com a teoria do Vertov. Então, eu trago uma primeira imagem no filme, né? A condição do negro na Europa, que ele traz, assim, o negro desce de um bonde e está todo mundo olhando ele como uma figura estranha, né? E isso, assim, o filme vai trazendo vários elementos que são bem chocantes, num certo nível, se a gente vê com cuidado, embora o filme seja já de uma época bem antiga e a gente veja com outros olhos, tem elementos assim sociais muito intensos. Aí eu trago a figura do pedinte que tem no filme, né? Que a hora ele pede para um negro que já tem uma condição um pouco melhor e a hora ele pede para um negro que é um gaí, quer dizer, é uma figura que está numa condição bem extrema, porque ele está pedindo para todo mundo. E aí eu trago essa afirmação também do Vertov, né, que o principal, o essencial é a cinesensação do mundo. Então, tentando fundamentar aqui a minha ideia de que o Verrat está trazendo uma sensação de mundo, que é a sensação do homem africano, a sensação do homem em diáspora. Aí eu vou trazer assim, uma principal formulação com relação ao cine-olho, que é a possibilidade de tornar visível o invisível, de iluminar a escuridão, de desmascarar o que está mascarado, de transformar o que é encenado em não encenado, de fazer da mentira a verdade.
ele fala muito em termos do que a câmera alcança que o olho humano não alcança. Aqui eu estou fazendo um paralelo com o que o ser humano não está enxergando de realidade social e que está existindo na época, que ainda existe, né? Mas que o cinema desses cineastas africanos e do Vieira vai trazer com uma força muito grande. Após examinar os filmes que nos chegaram do Ocidente da América, nenhum exame mais atento pôde revelar filme ou pesquisa que traduzisse a aspiração legítima de libertar a câmara reduzida a uma lamentável escravidão, submetida que foi à imperfeição e à miopia do olho humano. Trazendo outra frase do Vertov, que eu encontrei a palavra escravidão. Ele está fazendo um paralelo aí com a produção do cinema do Ocidente, de Hollywood, as limitações também de visão dos cineastas, mas, novamente, eu achei uma brecha, eu quis puxar aqui para a condição também de escravização da colonização mental e colonização cinematográfica, que é um componente central na história dos cinemas africanos, que está ligado aos falsos estereótipos que foram criados, né, para a África através desses cinemas que usurparam a imagem do homem africano e deturparam ela. Isso em contraponto com a primeira manifestação de um ponto de vista genuinamente africano, de um homem negro, que é o que o filme traz. O África Sob o Sena é o primeiro filme realizado por um africano negro da África subsaariana, né? E é necessário considerar o histórico de produções cinematográficas ocidentais que precedem o surgimento dos cinemas africanos. Aí eu vou falar também do grafismo dos títulos, né, que já constitui uma marca autoral tipicamente africana, que se fosse um filme feito por um europeu ou por outra pessoa seria diferente, mas como um filme que tem uma autoria africana, já desde a primeira imagem, que não é uma imagem, é um título, mas já é algo visual que nos traz um elemento assim diferencial. E falando em termos de montagem, né, diretamente, a frase do Vertov, tudo está nessa ou naquela justaposição de situações visuais, tudo está nos intervalos. Então ele traz a montagem como princípio que funda e torna singular a arte cinematográfica. Na verdade, isso é um conceito que abrange todo o cinema, até a gente poderia pensar, né? Mas falando muito da potência dos intervalos, dos elementos do subtexto e das mensagens subentendidas. Eu dei uma importância maior para essa noção dos intervalos na minha análise. Quanto tempo que eu ainda tenho? 5 minutos mais? Não, tem um pouquinho, tem um pouco mais aqui, tem mais 8 minutos. Bom, então, primeiro, né, essa primeira justaposição que eu trago, assim, que o filme faz, que é de África e Europa, da Costa do Marfim, onde a imagem em África foi feita, para Paris, né? A diáspora retratada visualmente. Aí eu trago também o texto que está sendo narrado junto com essa contraposição, essa justaposição dessas duas imagens, né? Ele sai de uma abertura na qual ele retrata um pouco a África, que é imagens que ele tira de outro filme, com as imagens que ele, o grupo, o coletivo que ele faz parte, fizeram em Paris, para retratar a realidade da diáspora, né? Então, o texto da narração está um pouco explicando a potência que a justaposição das imagens tem. Eu trouxe mais para, no caso, o texto aqui que está ilustrando. Aí a gente vai ter assim, vários ecos no filme, né? Através da montagem. Não necessariamente justaposições diretas, mas no momento do filme, ele vai trazer duas crianças na beira da calçada. E no início do filme a gente tem essa imagem das crianças brincando no chão de terra na África, né? Então tem essa justaposição de visual que fica também impressa na nossa mente das crianças, a realidade das crianças negras na Europa, e a realidade das crianças em África, né, tradicional. Aí ele vai também fazer uma comparação muito, muito forte entre a sarjeta suja ali e o rio Níger, porque essa relação que ele estabelece entre as crianças, a gente e a água fica bem evidente, assim, que as crianças estão brincando livremente no rio, na abundância de água, e depois é uma sarjeta, né?
e a dimensão extrema dos contrastes, né, a crítica social e o paralelo sempre com a vida adulta. Quer dizer, aquelas crianças que estão ali vão ser os adultos, né, que estão em destaque no que o filme está analisando. Aí tem o pertencimento com a terra versus a segregação social, né, um elemento que eu trago assim. E algumas complexidades que ele vai trazer, né, as camadas sociais dos africanos na diáspora. Ele traz isso com um tom irônico, mas é um tema sério. Tem um momento que um personagem negro, garçom, tenta trazer clientes para o restaurante que ele trabalha, puxa pelo braço. Isso também vai fazer eco com a cena do cigarro, do pedinte de cigarro, porque ele também segurou pelo braço. E, na sequência, o garçom que estava no momento de dificuldade, digamos, com relação aos negros que têm uma condição social e econômica melhor, ele já vai olhar o pedinte com um olhar de desprezo. Assim. Então, o filme traz também toda essa complexidade. Aí eu vou trazer novamente a importância, né, dessa força do subtexto, do que está nos intervalos também, né? Essa imagem é a imagem assim que ficou mais consagrada também do filme, que é bem conhecida, assim, que vai trazer uma justaposição também de realidades sociais do homem negro africano com a mulher branca europeia. E por último, eu queria só mencionar sobre as imagens que ele vai se utilizar de África, que ele vai incorporar as imagens de outro filme, né, que é do África 50, do René Vautier, como abertura do filme. Então ele vai resgatar também todo o debate que esse filme já tinha trazido antes, que é uma discussão bem ampla, e ele vai adotar uma obra francesa como solidária à causa africana, né? Então ele está trazendo o Vieira e o coletivo assim uma visão muito pessoal, né, e endógena, assim, em certo sentido também da situação do africano. Só que ele está valorizando um trabalho que vinha antes dele e que é de autoria de um francês. Então, isso também é um componente assim que tem várias dimensões, né? Ele está reafirmando o valor histórico e social dessa obra. Eu estou falando tudo isso porque eu acredito que um filme que às vezes pode ser visto assim com muita simplicidade e de um modo muito superficial, ele tem uma profundidade muito grande, assim, imensa em termos históricos também, principalmente. E se a gente for analisar com calma, isso eu conseguiria assim fazer relação com muitos outros planos, né? Eu procurei ser mais objetivo aqui, acredito que o meu tempo já está chegando no fim, mas a minha ideia foi tentar pensar a teoria do Vertov analisando um filme africano para pensar tudo que ele fala também em termos de proletariado. Eu tentei em algumas situações fazer um exercício de substituir por homem negro, e tem muitas situações que isso é muito cabível, né? Por conta dos contrastes sociais. Eu vou fazer uma última observação, que é com relação a som e imagem, né? É necessário considerar que boa parte da construção estética do filme é ancorada na narração e na montagem musical. Embora a teoria do cine-olho seja eminentemente visual, a obra de Dziga Vertov também apresenta o uso da trilha sonora como uma parte fundamental dos filmes. Então, o uso do som no filme, né, ele opera com esse mesmo sentido de justaposição da montagem também, que é muito defendida pelo Vertov. Ele faz uma montagem musical, né, que alia a potência do discurso, da narração, que está sempre em contraponto com as imagens, com essa perspicácia de unir uma música tradicional, que foi especialmente composta para o filme, com a música moderna que está caracterizando a vida na Europa. E é isso, é o que eu tinha falado antes com relação a essa relação que a gente pode fazer entre uma condição desprivilegiada do proletariado e do homem negro, e também está expandindo as dimensões da análise das teorias dele. E é isso. Gostaria de agradecer e estou à disposição aí para fazer trocas. Obrigada, Alex. Fiquei curiosíssima com a obra do cineasta que eu não conheço, mas depois eu converso contigo.
Nós temos várias perguntas aqui, né, que já foram aqui escritas, e eu vou dentro da lógica que a gente adotou nas outras mesas de fazer agrupar as perguntas, né? Então, como nós temos as primeiras duas perguntas aqui para o Igor, eu vou ler as duas, né, e a gente passa a palavra para o Igor. A primeira vem do Lennon. Igor, gostaria de saber se tu vê alguma relação entre o som direto e a proliferação de uma estética que opta por disjuntar imagem e som, pensando essa disjunção na esteira do que Deleuze estuda quando trata a diotomia entre imagens e sons. Será que essas operações nos filmes de Godard, Glauber, Dirac, Willett Stroop são respostas ao som direto? Como se, diante de uma tecnologia que aparenta um ganho de realidade, entre aspas, alguns cineastas irão usar a voz e o som de modo a produzir uma distância entre o que se vê e o que se ouve? Faço uma próxima pergunta também para o Igor, que é uma pergunta minha, tinha até esquecido. A partir do pensamento que trouxe de Santo Agostinho, que segundo o início da sua fala, haveria uma correspondência do som com o tal do espírito, você continua a linha de pensamento, nos lembrando que muitos autores trazem a marca da realidade, também entre aspas, ao som direto. São ideias contraditórias? Ou uma alimenta a outra? Tá, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, beleza. Obrigado pela pergunta, André. Eu vou começar pela tua, por um motivo muito simples, que é eu não sei, na verdade. Eu teria que voltar para o texto do Stern, sim, mas me parece que há uma contradição, sim, e a contradição é minha. Porque me parece que, se eu lembro bem, no texto do Stern, ele traz o Santo Agostinho como a ideia de uma divisão entre som e imagem, né? Entre, no caso ali, a imagem seria a matéria e o som seria a ideia, né? E ele diz que os autores atuais, como o McLuhan e o Walter Wong, eles repetem essa divisão, só que invertida, né? No caso, daí, o som seria matéria, o som é o que nos toca e a imagem é a abstração. Eu acho que é isso, sim, mas teria que realmente voltar para o texto, assim, porque eu não tinha percebido isso aí, mas faz sentido. Muito obrigado pela colocação. A pergunta do Lennon, assim, é uma pergunta amiga, porque eu acho que ele sabe que eu gosto muito desse texto aí do Deleuze, que é um texto que ele fala sobre som. E, sim, eu acho que sim, tem uma correspondência aí. Me parece assim, que no som direto do cinema brasileiro, ele tem mais ou menos umas 3 fontes de inspirações, assim. Uma é esse cinema direto documental, que esses autores vão usar para se defender e tal. E a outra é a televisão também é uma fonte forte, né? A ideia de ao vivo vai ser muito importante para esses cineastas. E a outra é o cinema moderno, né? E daí no cinema moderno eu acho que faz muito sentido falar no texto de Deleuze. O que acontece é que quando eu vou ler esses textos do Glauber e do Cacá-Diegues, eu não acho tantas referências ao cinema moderno, né? Eu não acho tantas referências, embora elas estão lá, mas eu não sei se não sei, de repente, na hora de argumentar, de defender as suas escolhas pelo som direto, eles não usam tanto, me parece, esses cineastas que o Deleuze usa para falar do cinema moderno. Embora, especialmente no cinema do Glauber, faça sentido, né? Me parece que ele faz muitas coisas parecidas. Enfim, no Dragão dá para ver essa questão da disjunção da imagem com o som, o que eu acho que não dá para ver tanto em outros cineastas, né? Como eu citei ali o São Bernardo e os Inconfidentes. Mas, enfim, na tese eu estou tentando trabalhar com todas essas disparidades. Assim, para cá eu trouxe um recorte que é menor, né? Mas eu acho que essas coisas, elas meio que coexistem no pensamento desse cara. O que parece meio doido, parece contraditório, mas eu acho que elas estão lá as duas, assim. Tanto a influência dessa disjunção de imagem e som do cinema moderno, quanto a questão do ganho de realidade, que viria mais do documentário, né? Mas ela se expressa na ficção também. Acho que é isso. Não sei se respondi, mas é isso. Obrigada, Igor. Temos agora algumas perguntas para o Marcelo. Pergunta da Paty Uva.
Não sei se compreendi corretamente, Marcelo, mas me parece que há duas coisas diferentes, se não contraditórias. Primeiro, você diz que temos que buscar como o pensável torna-se acontecimento no filme. Depois, você diz que precisamos buscar o que de fato foi gestado e pensado para o filme, através de entrevistas, etc. Como relacionar intenção, pensado, do cineasta, e o acontecimento que se dá no filme? Tem uma outra pergunta da própria Paty. Marcelo, ela coloca entre aspas, não buscamos os autores na teoria dos cineastas, fecha aspas. Certamente não, mas nos referimos a todo momento aos mesmos. Os nomeamos, inclusive nos títulos das apresentações, nas falas e comentários. Identificamos intenções e escolhas associadas aos mesmos. Como fugir ou negligenciar o fato de que tais cineastas assumem uma função autoral ali? Me parece ser um desafio para o Teoria de Cineastas assumir a possibilidade de se referir à autoria dos cineastas como uma função variável, sem que isso se confunda com a tradição das teorias do autor ao longo da história do cinema. Assumir isso não significa, ao meu ver, dizer que está se fazendo uma teoria do autor, uma vez que são questões muito distintas e estão bem explicitadas ao longo da trajetória do Teoria de Cineastas. Eu vou parar por aqui, porque tem duas perguntas, eu faço a próxima daqui a pouquinho. Uhum. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo a contento. Eu estava até conversando com a própria Patrícia e com o Jânio aqui, que eu cheguei a escrever alguma coisa que eu quase colei aqui no chat. Mas, enfim, eu vou tentar falar de uma forma geral, para tentar explicitar aquilo que eu estou pensando, que eu estou propondo aqui. Tá? Bom, vamos lá. Patrícia, não, começar com a tua questão. Não há contradição com relação a isso, tá? Ou pelo menos na maneira como eu entendo, não há contradição. Mas há uma situação bastante complexa que eu identifico com relação a buscar o que foi efetivamente pensado no filme para pensado em todo esse processo para se fazer o filme, tá? Mas a questão toda é o seguinte: o que foi efetivamente pensável é atingível ou não. A gente no fundo, a gente não tem certeza disso, porque talvez o próprio autor não tenha certeza disso, tá? Essa é uma questão, porque essas coisas se perdem também, elas são atravessadas por outras questões. O cinema é uma arte coletiva, ele está tendo ali como dizer, né, o diretor, né? Se ele tem a ideia inicial, o produtor. A ideia inicial está sendo atravessada por outras ideias, por outras colaborações criativas ou não, né? E isso vai modificando bastante o que foi gestado no início. Tem uma série de depoimentos tanto de pessoas ligadas, mais, vamos chamar assim, né, ao lado criativo do cinema, quanto pessoas ligadas à parte de produção, que dão conta exatamente dessa dificuldade de se manter essa ideia inicial, e como essa ideia ela vai sendo modificada conforme vai passando o tempo, né? Como eu me referi, um filme às vezes leva não apenas meses, mas décadas. Isso é muito, muito difícil se manter esse elan inicial. O exemplo que eu dei do 8,5 me parece um exemplo claro com relação a isso, como é difícil manter isso. Então, como conseguir buscar um determinado objeto me parece fluido em todo esse sentido. Quer dizer, um objeto, né, essa ideia, que surge de uma forma que talvez ela vá se modificando conforme a produção do filme vai se constituindo, e no final pode se transformar em uma outra coisa. Evidentemente que a luta de quem está fazendo o filme, ou qualquer outra obra artística, é manter essa ideia inicial. Mas mesmo mantida essa ideia inicial, a gente sabe exatamente como essas coisas não são determinadas nesse sentido. Quer dizer, você pode fazer um filme, ou um livro, um texto, um quadro, sei lá, ter uma performance, e aquilo ser, aquele objeto, aquele evento, ser lido de uma forma completamente diferente daquilo que o autor quis, vamos dizer assim. Não há uma relação direta. Eu acho que é isso que eu quis dizer, e foi bom a tua pergunta para deixar isso claro.
Porque, no fundo, não há uma relação direta entre aquilo que foi gestado originalmente como ideia e mesmo aquilo que foi passado de uma fase para outra do filme como ideia, que seja exatamente isso que apareça no filme, que seja a mesma coisa em todo esse percurso e etc. Mas a questão, e aí que eu acho que está a beleza também dessa história. Vou dar um exemplo que não é de arte nem de cinema, é um exemplo jornalístico, né? É a questão da objetividade e da imparcialidade do jornalismo. Me parece que pode-se usar nesse sentido para fazer uma comparação para tentar elucidar aquilo que eu estou dizendo. Sabemos, né, que a questão da objetividade e da imparcialidade jornalística ela é um mito inatingível, né, por uma série de questões que não vale a pena entrar em questão aqui, mas a gente sabe que era um mito. Quer dizer, como é que se consegue ser tão objetivo e imparcial dentro de uma postura jornalística, de um texto jornalístico, se somos exatamente atravessados por uma série de crenças, valores, etc. No entanto, me parece, isso ainda dentro do campo do jornalismo, que se não tivermos tanto objetividade quanto imparcialidade como um método mais ou menos identificável, a gente vai perder uma questão dentro do jornalismo que é muito grave. Eu não estou dizendo, por exemplo, com relação a, sei lá, colunas, assim, isso é uma outra coisa. Mas o jornalismo, como função de passar informação, ele precisa ter essa objetividade e essa imparcialidade como norte, mesmo que seja inatingível. O que eu quis dizer, me parece que não há contradição nessa história, é justamente isso. Assim, apesar de ser inatingível, o que efetivamente foi gestado e pensado como uma ideia, tá? Desde o seu início do filme até o final, o que foi efetivamente pensado, mesmo não sendo inatingível, ele precisa estar ali como uma bússola, como norte. É justamente a procura pelo que foi pensado que faz com que cheguemos a um pensável. Eu não sei se dá para perceber isso, mas se só chega a esse pensável, quer dizer, a uma criação daquele que está fazendo pesquisa sobre o trabalho que ele tem em mãos, né, os filmes, as entrevistas, os roteiros, etc. Ele só pode ter isso, chegar a esse pensável enquanto dimensão de criação da pesquisa, porque ele está atento exatamente àquilo que foi pensado que talvez seja inatingível, porque senão vira ficção, né? Não é isso que estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo pesquisa. Eu acho que é muito mais uma postura, isso que eu estou chamando a atenção, ou que eu tentei chamar a atenção, é muito mais uma postura de que de não termos muitas ilusões com relação à nossa potencialidade, à nossa capacidade, tá? Não temos como explicar o mundo de uma vez por todas, nem mesmo explicar um filme ou explicar um autor. O que podemos fazer, me parece, é um exercício teórico, né? Exercício de criação de conceitos, entrando um pouco no que o Bruno comentou há pouco, exercício de criação de conceitos para dar conta de uma certa realidade, né? E isso é difícil, né? E é impossível, né? Se fosse possível, Platão teria dado conta de tudo em 2.500 anos. Ele não deu, não daremos conta. Então, aí reverberando a questão da crítica nietzschiana à verdade, nós não temos como ter acesso a essa verdade. Verdade aqui entendida como o que foi exatamente pensado pelo autor. Não, mas agora nós temos acesso, buscando o que foi pensado, nós temos acesso, sim, a uma certa margem de criação do que poderia ter sido pensado pelo autor. E eu acho que o jogo está justamente no fato de que aquilo que sugerimos enquanto teoria, ou enquanto digressão sobre o filme, sobre a obra do cineasta, precisa efetivamente estar nos filmes, e ou nas entrevistas, e ou nos roteiros não filmados, etc. Né? Novamente, né? Nós estamos fazendo ficção, mas fazendo pesquisa. Marcelo, tem uma continuação aqui, na realidade, muito do que das duas próximas questões que foram colocadas aqui pelo Jamer e pelo Bruno, eu acho que faz parte dessa sua resposta anterior. Uhum. Mas eu vou fazê-las para você fazer um apanhado geral, tá? Uhum. O Jamer pergunta, um pouco na linha da pergunta da Patrícia, quais os limites e as potencialidades de recorrer ao pensável, e aí ao pensamento, ao conceitual,
para possivelmente chegar às teorias, porque há uma diferença de grau nas terminologias. É possível empreender um exercício racional ou objetivo a partir do que é pensável nos filmes? Uhum. Eu acho que... Deixa eu já fazer a do Bruno, porque também vai na mesma linha, eu acho que você vai conseguir fazer um apanhado geral aí. Vem do Bruno agora. Marcelo, obrigado por trazer essa linha de raciocínio. Você apresenta o conceito de pensável, defendendo a pertinência dessa ideia no âmbito da teoria de cineastas. Vejo duas tendências principais de compreensão de teoria, entre aspas. Dentro da teoria de cineastas, a primeira é a compreensão de teoria como um pressuposto, algo mais ou menos compartilhado por um grupo de realizadores. Outra tendência seria a compreensão de teoria como a produção de conceitos. Seria o caso, então, de pesquisar conceitos de cineastas ou de construir conceitos sobre o cinema a partir das falas e textos dispersos de cineastas. Como você compreende a noção de teoria na teoria de cineastas? Ela, a teoria, seria o pensável no cineasta? André, deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo a gente tem? Que hora que deve terminar a sessão? Estamos a 8h40 agora. Era 20h30 o final, mas a gente tem essa e tem uma pergunta do Alex, né? Hoje até às 9, de repente. Tem uma pergunta também da... Deixa eu ver aqui. Não, do Jamer, né? Da Manuela. Tem uma da Manuela agora que veio por aqui, tá? Tem. Vamos lá. Faço a da Manuela e aí você já encerra e eu faço as do Alex, pode ser? Deixa eu responder rapidamente então essa que você já fez, porque, vai faltar tempo aqui, né? Mas enfim. Bom, vamos lá, Jamer. Se é possível compreender o exercício racional objetivo a partir do que é pensável nos filmes. Não, me parece que é exatamente isso. Quer dizer, o exercício racional é justamente entrar no devir do filme, me parece, né? Esse é que é o pensável, né? O pensável, da forma como eu estou concebendo ele, quer dizer, nem diria que seria um conceito, não, é só uma noção para eu tentar me locomover aí. O pensável é uma espécie de virtualidade mesmo, assim, ele é aquilo que poderia ser, aquilo que teria coerência na leitura sobre o filme, né? Porque não é toda leitura que é possível sobre o filme, não é toda leitura que é possível para todas as outras coisas. O que é possível ler nos filmes, e mesmo que o pesquisador ele chegue ao momento que ele contradiga, inclusive, aquilo que o autor está dizendo, e a gente passa por uma série de situações assim, mas se o pesquisador diz, não, mas é possível ler dessa forma por causa disso, daquilo. É uma questão de demonstração, né? De demonstração de que há ali naquele objeto, naquele evento, naquela forma, alguma coisa sobre o qual é possível falar, até racionalmente, sim, né? Pela fabricação de conceitos, se for o caso, nem sempre se faz conceito, mas é possível falar racionalmente de um filme, de qualquer obra de arte, no entanto, não é possível fechar isso, né? Justamente por isso, porque nós estamos na relação da teoria de cineasta, das ideias, dos pensamentos que nortearam a realização dos filmes. Mas agora, se a gente tivesse em outro tipo de corte, também seria bastante complicado, né? E se vê exatamente isso, como há embates sobre interpretações, e são interpretações bastante coerentes, no entanto, completamente diversas sobre determinado assunto, né? Mais uma vez, é uma forma apenas de se admitir que nós estamos em um campo complexo, em uma busca que tem uma riqueza enorme, uma complexidade enorme, e estamos tateando em toda essa questão, né? Eu acho que o principal nisso seria manter a coerência com o que é efetivamente lido em entrevistas vistas nos filmes, tá? E aí o Bruno, eu estou pulando algumas coisas aqui para ser um pouco mais ágil, tá? Seria o caso, então, de pesquisar conceitos de cineastas, construir conceitos sobre cinema a partir das falas de textos expertos de cineastas. Não necessariamente construir conceitos ou fazer teorias. Assim, eu acho que o jogo não é esse, não sei. Pode ser, inclusive, né? Você fazer teorias sobre, mas eu acho que é muito mais fazer uma demonstração de como funciona determinada hipótese, né, sobre aquilo que foi
gestado enquanto caminho do filme, do que exatamente fazer teoria, embora se possa fazer teoria, tá? E aí, mas aí você fala aqui em conceitos de cineastas. Eu não sei se cineastas fazem conceitos, né? Eles não trabalham exatamente com isso, eles estão trabalhando em outras chaves, né? Eu acho que é isso que a gente está chamando de conceito, pelo menos, né? Isso é uma questão de teóricos, né? Que podem formular conceitos para abarcar determinado universo ou não. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que fazemos aqui, o que tentamos fazer da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível, é formular demonstrações, né? Demonstrar como um determinado cineasta fez um determinado movimento ou não. Eu acho que, André, pode passar para... Eu vou passar a palavra para o Alex, eu vou ler as perguntas do Alex e a gente finaliza com a pergunta da Manuela. Tá ok. Tá tarde para a Manuela, vamos aqui. Uhum. Pois é, tem que lembrar, tem um fuso horário. Tem razão. Manuela, você tentar ser breve, tá? Tá. Tem duas perguntas para o Alex. A primeira foi eu que fiz. A leitura do Vertov, Alex, me parece rica, criativa até certo ponto inusitada, trazendo na discussão dos detalhes, da forma, da técnica, uma leitura social, política estrito sensu. Fiquei muito interessada em saber se a produção teórica do Vieira faria eco à sua abordagem, né? Eu fiquei muito curiosa com os textos do cineasta, né? Tem uma outra pergunta do Jamer, eu coloco aqui. Ao final de sua fala, você mencionou a importância do som na obra do Vieira e que a teoria vertoviana é estritamente visual. Gostaria de ouvir você comentar mais sobre essa relação imagem-som na sua pesquisa e como isso se configura ou não na relação entre Vieira e Vertov. Com a palavra tua, Alex. Bom, agradecer primeiro os comentários dos colegas para instigar o debate também. Então, com relação ao que você comentou, né, como eu já tinha introduzido logo no início sobre a falta de acesso, dificuldade de acesso à produção teórica dele, né, eu já tive, assim, até condição de ter acesso ao livro escrito em francês, mas eu não leio em francês, então para mim foi uma coisa que eu não consegui ir além disso. Mas eu sei por diversos outros teóricos africanos que têm tradução e outros cineastas, outros pesquisadores de cinema africano que se fala muito que ele defendia muito essa autoafirmação do cineasta africano, né? Tem pouca coisa, assim, tem alguns trabalhos que mencionam trechos desses livros dele e tem uma até que é bem marcante, assim, que eu queria até ler aqui, que é uma frase bem curta, que fala exatamente disso, assim, né? Que ele não só está defendendo essa autoafirmação, né, em contraponto com a hegemonia e a opressão ocidental, como ele está falando dos próprios africanos que se traem também, que vão nessa mesma linha de seguir esse cinema que é colonizador, né? E ele diz que ele denuncia esses filmes por produzirem, aí que começa aqui a citação, cultuarem falsos valores e lugares comuns que oferecem uma imagem artificial e truncada da África. É uma frase bem curta, assim, que está num outro livro do Mohamed Bamba, que é um pesquisador, né, dos cinemas africanos. Isso aqui eu acho que é bem simbólica, assim, ela traz, é bem curta, mas traz muito entendimento, assim, né, de quanto que ele defende a visão predominantemente africana mesmo, que não basta ser africano para fazer um filme africano, é o que ele está colocando em debate aqui através dessa frase, e é algo muito forte, assim, porque assim como a gente tem, né, o neocolonialismo, o pós-colonialismo, os desdobramentos disso, o cinema africano também passa por esses processos de perpetuação da colonização das imagens, né? E ele defendia isso, até onde eu sei é o que todos falam. Agora eu não teria mais informações concretas da teoria dele para apresentar. Até por isso que eu optei também por ir em outra teoria que tinha acesso no português e que também era cara para mim, né?
Uma coisa que eu não mencionei é que Senegal não tem uma ligação direta com a União Soviética ou com Cuba, por exemplo. Tem os países africanos falantes de língua portuguesa como Angola, Guiné-Bissau e Moçambique tiveram um vínculo muito forte com Cuba e até com a União Soviética. Essa relação é mais direta. Isso também me motivou, me impulsionou de certa maneira. Embora sejam países distintos, saber dessa relação entre, né, o fazer cinematográfico revolucionário em África e o cinema africano. Eu fui também motivado por essas ligações que existem além das fronteiras, né? E já que ambos estão propondo isso, a gente pensar além das fronteiras ou abolir as fronteiras, eu achei por bem tomar esse caminho. É um pouco isso, não sei se eu respondi de todo, mas agradeço a sua colocação. Aí com relação ao que o Jamer falou, desculpa, que eu teria para dizer que, assim, nos filmes do Vertov, né, a trilha sonora ela tá um pouco restrita à composição de partituras, né? Ela é um pouco fechada, entre aspas, digamos. Ali no filme do Vierhal que a gente tem, como eu falei, uma colagem musical, né? Ele faz isso, ele usa uma música tradicional africana para dar toda uma atmosfera, uma imersão nas imagens de África. E quando começa o ambiente de Paris, isso invade, né? O som invade. Então, ele está falando disso também, da invasão, entre aspas, da chegada dos africanos na Europa, né? Através do som. Ele está falando muito através do som também. E aí ele vai alternando. De repente, ele, quando tem uns cenários assim de bares, cafés, ele bota uma musiquinha moderna, assim, europeia, aí depois aparece o negro de novo, ele volta pro batuque, pro tambor, e ele vai alternando um pouco. Não tem uma variedade muito grande, mas eu acho que para a época e para o que ele se pretende é bem inovador, assim, é bem sofisticado até. E tem uma potência de discurso social muito grande, assim. Então, acho que era isso que eu teria para dizer, assim, em termos de montagem sonora, né? Mas com relação à teoria do Vertov, especificamente, a relação que eu faço é essa, porque ele está operando fundamentos que eu vejo o Vertov defendendo na montagem, ele está operando no som, entendeu? E na relação do som com a imagem. Por isso que eu quis fazer esses paralelos todos. Estou aberto a novas colocações e agradeço vocês por enriquecer o meu pensamento. Obrigada, Alex. Vamos para a última pergunta da noite, aqui a pergunta da Manuela Penafria para o Marcelo. Faz mais sentido que a teoria de cineastas procure a poética da criação e não o autor entre aspas. O pensável, entre aspas, é uma boa proposta, pois pode não ser intenção e torna a criação acessível e não algo opaco e misterioso que a ideia de autor, também entre aspas, arrasta consigo. Mas os filmes, e porventura já não o pensamento do cineasta, contêm um impensável, entre aspas. Este impensável será mais importante que o pensável? Ô, Manuela, eu estou com o som ligado? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Tá. Ô, Manuela, obrigadíssimo pela pergunta. E eu responderia... Opa. Eu responderia diretamente sim, o impensável é importantíssimo e seria mais importante realmente do que o pensável. Assim, né? Quer dizer, o impensável é justamente aquilo que está para além do discurso, né? Da significação e mesmo da representação. A questão do impensável, né? A questão do pensável seria exatamente uma forma de compreensão, de dar sentido e até de redução desse impensável para se colocar em um discurso. Então, é uma forma de domar também esse impensável. Há formas em textos que eu acho, que me parece, que podem dar uma possibilidade para que tenhamos contato com esse impensável, né? E aí é uma questão minha, né? Principalmente quando se leva em consideração de que a arte não seria uma representação,
Enfim, há toda uma questão para se ter contato com ele, mas agora o impensável, nós acho que temos contato com ele através da própria obra, do próprio evento, né? Bodan, você está falando na apresentação, né, do filme do Federico Fellini. Eu descrevi rapidamente esse filme, eu posso falar bastante sobre esse filme, porque é um filme que me perturbou muito, né, e continua me perturbando, né? A obra inteira do Fellini me perturba bastante. Foi um filme que eu gostei muito quando eu vi, ao contrário de outros, né? Da Cidade das Mulheres eu detestei a primeira vez que eu vi, mas é um filme que me perturbou e me fez voltar ao Fellini, e me faz voltar ao Fellini para ter mais raiva e mais admiração por ele. Mas o 8,5 particularmente é um filme que eu gosto muito de voltar, e justamente por isso, porque a racionalização, quer dizer, aquilo que eu estou chamando do pensável, né? Quer dizer, a possibilidade de encontrar justificativas e sentidos naquilo que o Fellini coloca naquele filme, não é suficiente para dar conta do impacto desse filme do Fellini em mim, né? Justamente porque é um impensável, aquilo que não se pode abarcar, né? Aquilo que nos atravessa nos faz voltar ao filme ou a textos também, ou justamente por isso, né? Porque nos atravessa bastante. A questão toda é como lidar com esse impensável, e aqui falando como acadêmico, né? Como alguém que escreve textos acadêmicos, ou quer, se propõe a escrever textos acadêmicos, a questão toda é como dar vazão a esse impensável nos meus textos acadêmicos, mantendo o rigor de um texto acadêmico, de um pensamento acadêmico, mas tentando manter o máximo possível desse encantamento do impensável, que, afinal de contas, é o que nos motiva a ir ao cinema, a ter contato com obras de arte, a retornar aos livros que a gente sempre relê, e etc. Como manter isso vivo? Eu tenho um exemplo que eu gosto bastante, um determinado livro da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas, que eu li esse livro quando eu tinha, eu acho que 16 anos, me parece. Eu fui anotando os vários aforismos que tem no livro, né, sobre tudo, né, sobre demônios, sobre Deus, o amor, o sertão e etc. Justamente porque me parecia assim, hoje fazendo uma leitura retroativa, né, eu queria agarrar o impensável que estava naquelas formulações do Guimarães Rosa. E me deixa bastante satisfeito quando eu volto a todos esses trechos que eu copiei, porque me coloca ali de cara para o impensável. Mas, de alguma forma, me parece por isso também que eu acho que eu nunca fiz nada com relação a esses trechozinhos, né, do livro dele, do Grande Sertão Veredas. Eu não conseguiria fazer nada ali que conseguisse manter o meu estado de êxtase quando eu leio aqueles trechos e quando eu volto a ler páginas inteiras do livro. Eu acho que, sim, justamente o impensável é o mais importante disso tudo, né? No entanto, o nosso desafio para mim é conseguir ter mais do que textos, mais do que ter uma vida acadêmica racional com rigor, mas que ao mesmo tempo dê conta um pouco dessa chama, né, que está ali na obra de arte ou em determinados textos filosóficos e teóricos, aquela chama original, né, sem cair na questão da significação e da representação. Acho que é isso. Obrigada, Marcelo. Acho que a gente chegou, né, passamos um pouquinho da hora, mas foi tranquilo para todos aí. Uma mesa ótima, um debate rico. Agradeço a presença de todos e convido a todos a estar conosco. Amanhã, às 17h, a gente tem uma primeira sessão, nossa mesa 5, e amanhã, às 19h, a nossa sexta mesa também, nesse mesmo canalzinho e com a transmissão pelo YouTube também no mesmo canal do Teoria de Cineastas. Muito obrigada. Andréa, posso Fala, pedir licença para dar um recadinho? Claro. Eu enviei há pouco para os e-mails de todos os inscritos um link e uma senha para o filme do filme Para Ter Onde Ir, da Jorane Castro. A Jorane vai ser a cineasta que vai estar conosco sexta-feira na sessão de encerramento.
Eu peço então para vocês verificarem o e-mail, né? Quem não recebeu, por algum motivo, nos escreva o quanto antes, né? Para ter tempo de acessar o filme e de assistir antes da sessão de sexta-feira. Tá ok? Perfeito, Obrigado, Bruno. Andréia. Obrigada a tu. Boa noite a todos. Obrigado, Andréia. Obrigada, Marcelo, Alex, Igor. Obrigada pelas ótimas apresentações. Até mais, gente. Até amanhã. Até mais. Bom descanso. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigada, Alex. Até mais. Tchau.